Olá, beleza? Então nessa aula nós vamos trabalhar com listas suspensas no Excel. Nós vamos ver o que é uma lista suspensa e como utilizar um intervalo normal para criar uma lista suspensa. Beleza? Vamos lá? Agora então nós vamos ver a lista suspensa. Então vamos selecionar. Como estou utilizando uma tabela, eu não preciso selecionar todo o intervalo. Eu posso selecionar simplesmente um item e alterar todos eles. Então vamos lá. Como é que eu faço então para colocar uma lista suspensa? Eu clico aqui, vou clicar aqui na opção Dados, de novo eu vou vir na Validação de Dados. Eu posso escolher então se eu quero uma mensagem de entrada, alerta de erro, exatamente como nasceu na prioridade. E também posso vir aqui em Configurações e escolher, eu não preciso digitar. É uma opção opcional. Na lista, eu vou escolher aqui na fonte, vou clicar aqui nesse botãozinho. Vou vir aqui na minha aba Lista e vou selecionar o intervalo que vai fazer parte então da minha lista. Selecionei, vou apertar Enter e Enter mais uma vez. Só vir aqui na opção Lista, Exibir, deixar 100 linhas de grade, que fica mais interessante. Bom, o que acontece? Então, se eu clicar nessa opção, então estou com os dois itens aqui, perfeito. Eu poderia ter feito para todos, ou eu posso também copiar, selecionar todo o intervalo e dar um Enter. Quando eu copio, ele vai copiar junto o meu item. Mas, beleza. Então, essa aqui é o nosso intervalo normal do Excel. Mas agora nós precisamos incluir mais um item, que seria o cancelado. Certo? Incluí a opção cancelado e vou ver aqui na minha tabela. Ah, não puxou. Como é que eu tenho que fazer agora? Então, assim, eu vou ter que selecionar todos os itens onde eu tenho o intervalo. Vou ter que voltar na opção Dados, clicar novamente em Validação. Aqui na minha lista, eu vou clicar no botão e vou ampliar a minha lista. Certo? Aí vou pressionar Enter. Pressionar OK novamente. Então está aí. Então já incluiu a lista. Então essa é a forma de incluir uma lista com intervalo normal do Excel. Vamos supor que então eu tenho... Vamos apagar essa opção aqui. Como é que eu poderia fazer? Vamos dizer o seguinte, eu tenho esse status, eu tenho repetido ele algumas vezes. O mesmo status em outras abas, né? Ou em outra planilha. Tá? Vamos jogar aqui, numa nova planilha. Vamos jogar aqui. Não está tabela, não está nada. Ele simplesmente está um intervalo. Só aumentar essas células. Intervalo nomeado. Mas o que acontece? Então, se eu for alterar novamente aquele intervalo, eu tenho que selecionar todas as células do intervalo cada vez que eu fazer isso. Todas elas. Selecionar aqui. Selecionar aqui. Selecionar aqui. Selecionar aqui. E alterar a minha validação de dados para o novo intervalo. Então ele é um pouquinho trabalhoso, né, fazer da parte do intervalo normal do Excel. A outra opção que nós vamos usar é lista. Essa lista com intervalo nomeado. O que é isso? Então eu vou selecionar meu intervalo. Primeiro eu vou apagar todos os status aqui. Eu vou tirar o status da lista suspensa. Então, vou selecionar o que eu tenho, selecionar validação de dados e vou apagar minha lista. Ok? E para as outras, e aqui não, aqui eu vou escolher qualquer valor. Aqui na planilha, nesta aqui também, vamos selecionar. Podemos selecionar assim, todo intervalo.
Validação de dados, sim, porque não tem intervalo que não tem validação. E vou escolher qualquer valor. A partir desse momento, eu tirei a minha lista. Bom, então agora vamos voltar aqui na opção lista. Eu seleciono o intervalo que eu tenho. Vou clicar aqui em fórmulas, definir nome. Eu vou escrever aqui lista, LST de lista, status. Palavra sem espaço e sem caractere especial. Vou dar OK. Agora eu vou selecionar todo o intervalo que eu preciso. Todo o intervalo. E vou clicar em dados, validação de dados. Aqui eu vou também escolher novamente lista. Só que agora eu vou colocar igual e vou digitar o nome daquela lista que eu criei, então na minha definição de nome. Certo? Então, funciona da mesma forma bem similar. E vamos fazer a mesma coisa aqui nos outros. Vamos selecionar todos os intervalos. Então, para selecionar intervalos independentes, eu mantenho a tecla Ctrl pressionada enquanto eu arrasto. Validação de dados, qualquer valor, lista, igual. E vamos digitar a nossa lista. Ok? Beleza? Então está aqui feito. Agora eu vou utilizar um novo status. Vamos escrever assim, adiado. Da mesma forma anterior, ainda ele não vai estar no nosso intervalo. Então o que nós devemos fazer? Clicar aqui em fórmula, como definir um nome antes, tem aqui essa opção gerenciador de nomes. Lista status. Eu vou clicar lista status, eu vou editar, vou clicar nessa parte de baixo que é intervalo e vou selecionar o novo intervalo. Então aqui vai até no 5. Ou posso clicar no botão e selecionar também o intervalo de forma manual. Agora tem que limpar e selecionar tudo. Apertar Enter e OK novamente. Vamos fechar. Eu adicionei na minha lista de status, eu adicionei então o intervalo aqui. O que acontece? Todas as minhas listas agora vão estar de forma automática com esse novo status. Qual que é a vantagem? Porque eu posso ter lista suspensa em várias planilhas do Excel. Imagine que eu tiver 10 planilhas, cada planilha ter várias opções de status, várias diferentes. Ter que selecionar todas as células aonde o meu status está. Então é uma forma, então já facilita, em vez de usar intervalo normal do Excel, eu uso um nome. Certo? É uma opção. Agora, outra opção que também é muito interessante. Vamos fazer, então, vamos limpar. Eu transformar este intervalo numa tabela. É a melhor das opções pelo seguinte. Além de eu conseguir ter o intervalo nomeado, eu vou ter essa mesma opção do intervalo nomeado, eu posso adicionar um item simplesmente apertando um Tab aqui no final, adicionar um status, e esse status já vai estar disponível para todas as categorias. Então vamos lá. Vou limpar tudo primeiro. Dados, validação de dados, sim, e qualquer valor. Ok. Na planilha 1, vamos fazer a mesma coisa. Selecionar intervalo, validação de dados, qualquer valor, ok. Então aqui na minha lista, vou selecionar todo o intervalo, página inicial, formatar como tabela. Escolher qualquer cor aqui. Vou escolher essa cor verde. Posso também botão direito e limpar a formatação se eu tivesse formatação. Ou manter. Mas como não tem formatação, independente. E vou marcar essa opção. Minha tabela tem cabeçalho. Vou dar OK. Pronto, tá aí. Minha tabelinha está aqui. Agora eu vou criar o mesmo intervalo nomeado que eu criei antes, só que agora na minha tabela. Então vou selecionar os itens que vão na minha lista. Vou vir em fórmula, definir nome. Aqui no nome, então, vamos escrever lista
Vamos escrever status tabela. Vamos dar OK. Outra coisa que eu podia ter feito. Vamos dar OK, assim mesmo. Status tabela. Aqui refere-se a tabela 3. Você podia ter alterado esse nome. Como é que altera esse nome? Clica na tabela, em qualquer item da tabela. Aqui nesse último item, design da tabela, vocês vão escrever aqui, por exemplo, TB status. Qual que é a vantagem? Então, em vez de usar tabela 3 no Excel, ele vai estar usando TB status. Fica muito mais visual, mais fácil de verificar. Então, agora vamos vir aqui em Fórmula, vamos selecionar novamente os itens, gerenciador de nomes. Como eu mudei o nome da tabela, aqui também já vai ter alterado de forma automática. Então, não preciso refazer. Certo? A princípio, ele é igual ao intervalo nomeado. Bem similar, única diferença então que eu estou fazendo na tabela. Vamos criar então nossos campos. Novamente, dados, validação de dados, lista. E o nome da minha lista agora é o mesmo status nomeado. Vou dar OK. Agora eu vou vir aqui na minha outras planilhas e vou fazer a mesma coisa. Selecionar todos os meus intervalos, validação de dados, lista, igual, colo o nome que eu usei lá. Certo? Então, aparentemente, ele é igual ao intervalo nomeado. Não muda nada. Porém, é o seguinte. Agora, se eu vim aqui na minha lista, clicar aqui no último item, pressionar a tecla Tab, vamos escrever agora, então, em análise. Vamos dar um Tab novamente e vamos escrever agora em desenvolvimento. Vou dar 2 cliques aqui. O que acontece? Quando eu estou usando estilo tabela, quando eu vou na última célula da tabela e aperto Tab, a tabela é expandida de forma automática. Agora vamos ver o que aconteceu nos meus intervalos. O meu intervalo, como eu estou me baseando em uma tabela, eu não preciso dizer para o intervalo, vim aqui no intervalo novamente, lá em dados, validação de dados e reorganizar então meus itens. Essa é a melhor das 3 opções, porque fica simplesmente automático. Se eu precisar um dia remover os itens, vou selecionar alguns itens e excluir linhas da tabela. Minha tabela, minhas listas automaticamente vão ficar sempre linear então com esse status. Eu não preciso mais estar mexendo aqui no meu gerenciador de nomes, alterando então o meu tamanho dos meus dados. Certo, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aí então a nossa aula hoje sobre intervalo com lista suspensa no Excel. Certo? Obrigado aí. Até a próxima. Valeu!